Então, boa noite, igreja. Boa noite, vocês que estão em casa. Em nome da família da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, nós damos as boas-vindas a você que está em casa, acompanhando através da página Rádio WF no Facebook. A Vilma vai estar compartilhando também na página da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém. E você que vai estar acompanhando também através do canal no YouTube, Falando de Cristo na Estrada. Primeiro, para você que acompanha o nosso canal, Falando de Cristo na Estrada, eu mostrei como é o final de semana, né? Que a gente consegue tirar um dia de folga para reunir a família e fazer um passeio. Espero que vocês tenham gostado de tudo aquilo que a gente mostrou para vocês lá do Vale dos Ventos. As fotos, a filmagem, o nascer do sol. Um abraço, meu irmão Tico, da Igreja Cristã Maranata, que fez a oração junto com a gente, ali dentro de um barco, naquele lugar bonito. Pois é, este vídeo agora é uma continuidade. Nós chegamos por volta das 5 horas da tarde e agora já estamos aqui na igreja para ministrar a palavra de Deus. Compartilhe, faça ir mais longe a palavra de Deus, porque essa é a missão de todos nós. Igreja, depois de um ano estamos de volta, como a Andréia falou, né? Que bênção, que maravilha. E eu esperava que as pessoas estivessem com mais saudade, que a saudade superasse o medo, né? Mas mesmo nesse pequeno grupo, nós estamos aqui para juntos, né? Agradecer a Deus, fazer os pedidos a Deus, louvar o seu santo nome e aprender um pouco mais da sua palavra. Convido você que está em casa, convido você também aqui na igreja para orar comigo, onde nós vamos abrir a palavra de Deus, vamos tentar entender o texto de Jeremias 31, verso 31 a 34, Ezequiel 36, são os dois textos que a gente vai estudar hoje à noite. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão pelos pecados e falhas. Lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos reunidos aqui nessa família e também com aqueles que estão em casa assistindo através das redes sociais. Derrame a sua bênção, meu Pai, e que seu Santo Espírito seja agora o nosso professor, que ele esteja em cada coração, em cada lar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem é que está gostando aí da lição da Escola Sabatina? Eu sou apaixonado pela lição da Escola Sabatina. Nós podemos dizer que agora nós entramos no divisor das águas, né? Nós deixamos de estudar, então, ficou para trás agora a aliança feita lá no Jardim do Éden, as duas alianças, a aliança com Noé, Abraão, a aliança com Moisés. Você que acompanha o nosso canal da igreja ou não, nós colocamos também a aliança davídica, né? Que faz parte também dessa promessa, a promessa eterna de Deus, que é a aliança eterna, e ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Como nós, adventistas do sétimo dia, nós somos historicistas, a gente defende que há uma aliança que percorre toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que a base dessa aliança, ela é sangue. A base é sangue. E essa aliança que percorre toda a Bíblia, que tem como base e sangue, ela vai ter o seu diferencial com a vinda de Jesus, erguendo ali o cálice na hora da Santa Ceia, porque antes nós tínhamos o sangue do Cordeiro, que prefigurava o sangue do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o Messias Salvador, Jesus Cristo. E agora, a nova aliança, ela inaugura esse momento em que não há mais o sacerdócio levítico e também não há mais o derramamento do sangue dos animais, porque o sacrifício completo, agora o antitipo encontra o tipo, ok? Mas algumas coisas precisam ficar esclarecidas, porque nós não pregamos só para adventistas. E até no meio adventista há duas interpretações, e uma delas mais antiga é que há realmente duas alianças, mas mesmo no período da aliança sinaítica, de maneira especial para aqueles que defendem, a aliança
da graça, ela está percorrendo superior a essa aliança. Então não há uma discordância, há uma questão de interpretação. Mas alguns irmãos, a quem recebe a mensagem, talvez de nós adventistas, que vem do estudo do dispensacionalismo, eles fazem ali um contraste entre as alianças. Moisés, lei, salvação pelas obras, e Jesus Cristo, graça, salvação pela fé. E há um novo grupo entre eles alguns adventistas, muitos protestantes históricos, dizendo que nós temos essa antiga aliança e que na nova aliança o Espírito Santo substitui a lei de Deus. Fazendo essa abertura, criando essa expectativa para a igreja e para você que está em casa, nós vamos falar então da promessa de uma nova aliança. E eu sei que você que é adventista já teve uma semana inteira estudando sobre esse tema, já discutiu ontem na sua classe de escola sabatina. Você que acompanha o nosso programa também, a Vilma já tem publicado aí. E talvez você fale, mas não é novidade. Mas eu quero trazer algo para complementar e para melhorar um pouco esse tema. Está chegando bem o som? Eu estou experimentando aqui um lapela, né? Espero que esteja chegando bem o som para vocês que para você que está acompanhando em casa. Então nós temos uma promessa da nova aliança. E onde está essa promessa da nova aliança? No Novo ou no Velho Testamento? Essa promessa da nova aliança, ela está naquilo que nós chamamos no Antigo Testamento. Então, realmente, nós temos a promessa de uma nova aliança, e essa promessa, pelo menos em dois textos, Jeremias capítulo 31, do verso 31 a 34, e Ezequiel 36, do verso 26 ao verso 28. Então, vocês podem ter como lição de casa ler esses dois temas, e vocês podem olhar também a interpretação do profeta Daniel, porque o profeta Daniel, quando recebe ali no capítulo 9 a revelação, está dentro desse contexto de Jeremias. Ele vai falar das 70 semanas, mas está dentro desse contexto de Jeremias. Daniel, ele faz uma boa interpretação. Então começa dizendo: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar-os da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, grava isso na cabeça, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31 a 34. Agora Ezequiel, olha a narrativa de Ezequiel. Darei a vocês um coração novo. Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 26, para quem está acompanhando. Ezequiel 36, a partir do verso 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Atenção para isso aqui agora. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Vocês que me acompanham em casa sabem que eu sou movido à água, né? Deixa eu pegar minha água, deixar perto de mim aqui, para estar umedecendo aqui as palavras. A partir de agora, eu quero dizer que esse sermão não é meu, tá? Eu ganhei um livro nessa igreja, aqui no JA,
Nosso Criador e Redentor, de Laszlo Rondelli. E é o melhor material para você entender a aliança, essa promessa, tá? Então esse tema, ele é muito importante. E agora, trazendo esses dois textos, nós temos que ver onde eles se complementam e onde eles se divergem, se é que se divergem. Que necessidade tem Deus de fazer uma nova aliança com o seu povo? É uma pergunta. Que necessidade tem Deus de fazer uma nova aliança com o seu povo? E nós vamos tentar aqui, junto com você que está em casa, a chegar pelo menos aí a uma tremenda conclusão, né? Porque nós podemos dizer, alguns, de maneira equivocada, por que a antiga aliança não era suficientemente boa? Essa pergunta pode ser levantada, né? Já que era necessária uma nova, por que a antiga aliança não era suficientemente boa? E então alguns passam a culpar quem? A culpar Deus, dizendo, Senhor, não podes fazer um trabalho melhor? Seria uma conclusão errônea dizermos que ele, Deus, precisava melhorar naquilo que ele fez. Mas tem gente que fala. Isso é blasfêmia. A antiga aliança feita com Abraão, Moisés, era uma aliança realmente muito boa, sim. Continha tanto a lei de Deus, como também continha o perdão. Anotou aí? A antiga aliança, a aliança que Deus fez com Abraão, com Moisés, com Davi, com Noé, ela continha a lei de Deus, mas ela também continha o perdão. E tudo estava lá, dentro do santuário de Israel. A arca, aquele caixote que foi mandado fazer de madeira de acácia e ouro, estava dentro dele as duas tábuas da lei. E sobre ela estava o propiciatório, o que nós entendemos como trono da misericórdia. Veja que a lei estava debaixo da mesa e o que acontecia? O sumo sacerdote, no dia da expiação, espargia o sangue da expiação sobre o propiciatório. E aí você pode ver que já ali há uma conexão entre lei e graça. Por quê? Porque sem lei não há necessidade de graça. Porque sem lei não há pecado. E lá nós estamos falando que ali então tinha lei, havia uma conexão entre a lei e a graça. Os egípcios não possuíam graça. Os babilônios não conheciam nada a respeito do perdão. Somente Israel possuía um Deus que perdoava pecados, que conduzia o povo de volta em harmonia com os seus princípios sagrados. Só Israel tinha esse privilégio, só Israel tinha esse Deus. Agora, tão logo Deus escreveu os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, como é que o povo reagiu quando Moisés permaneceu lá no monte, 40 dias? Lembra que Deus declarou? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, meus irmãos, e você que está em casa, às vezes falando que a lei foi abolida, portanto, os 10 mandamentos foram promulgados pelo Redentor e foram concedidos a quem? A um povo redimido. Anota aí, os 10 mandamentos, ele foi promulgado por um Redentor. Os 10 mandamentos foi dado para um povo redimido. Então, para guardar essa lei de Deus, os 10 mandamentos, primeiro você precisa ser redimido para depois poder observar os mandamentos de Deus. Primeiro você tem que ser redimido. E aí Deus declara, não terás outros deuses diante de mim. Agora, quanto tempo demorou da promulgação da lei para Israel estar adorando aquele bezerro de ouro? Não demorou muito tempo, 6 semanas dentro de 40 dias. A apostasia pode realmente ocorrer rapidamente. Agora, Deus foi verdadeiramente desapontado. Deus foi magoado. Deus ficou surpreso. Surpreso de quê? De que o seu próprio povo poderia ser tão fixado e preso à idolatria egípcia, a ponto de fazer e adorar o bezerro de ouro.
Então Deus disse: Senhor, lembra-te da tua aliança. Moisés, né, falando com Deus. Senhor, lembra-te da tua aliança. O que Deus disse a Moisés? Vem cá, eu vou novamente escrever a minha lei. Está lá em Êxodo 34. A primeira aliança com Moisés está onde? Êxodo 24, né? Salva a memória, Êxodo 24. A gente fala dessa como se fosse a única aliança que Deus fez com Moisés, da mesma maneira que a gente fala de uma única aliança que Deus fez com Adão e Eva, foram duas. Com Abraão foram várias. Com Davi também várias, com Salomão. Então Deus fez duas alianças no Monte Sinai. E esta segunda aliança feita lá era mais cheia de graça. Ela já era ampliada. Êxodo 34, versos 6 e 7, constitui um dos textos mais importantes da Bíblia. Deus diz quem Ele é no seu coração. Deus declara quem Ele é, quem Ele próprio é. Irmãos, é a expressão máxima sobre o caráter do próprio Deus, que declarou a respeito de si mesmo e fala: eu sou o Deus da graça. Eu sou o Deus da compaixão. Eu sou o Deus da misericórdia. Abra a mente e leia Êxodo 34, que você vai encontrar Deus se revelando dessa forma. Isso é a antiga aliança. É o mesmo Deus Jesus Cristo. E as pessoas fazem uma confusão porque querem separar Jesus de Deus. O Deus que promulgou estas palavras a respeito de si próprio é o mesmo Deus da antiga aliança. E esse Deus é o mesmo Deus Jesus Cristo. Anota isso aí, por favor. E Deus declarou: se o povo não se arrepender, eles terão a simples condenação e permanecerão sobre a culpa. Opa, então agora nós encontramos uma tensão dentro do próprio caráter de Deus. Deus, por um lado, promete: eu perdoarei todos os vossos pecados e a vossa rebelião. Mas, por outro lado, Deus diz: também trarei a vós a condenação e a punição. E a condição essencial é o quê? Se não vos arrependerdes. Se não vos arrependerdes. Aliás, essa questão de se arrepender para ser perdoado está explicitamente ali no Salmo 32, que vai aparecer pela primeira vez a condição de se arrepender para ser salvo em relação ao rei Davi. E rei Davi encontra realmente, depois de um ano de sofrimento, o perdão de Deus, e ele compõe o Salmo 32 e 51, né? Baseado em 2 Samuel 11. Qual foi o problema quando a aliança foi quebrada? Não porque de Deus tivesse promulgado uma aliança inferior, não porque Deus tivesse mudado a sua ideia somente, mas foi Israel que falhou. Foi Israel que quebrou a aliança. Foi a mente e o coração de Israel que estava entregue ao pecado e à idolatria pecaminosa. E você pensa que isso só aconteceu durante os 40 dias que Moisés esteve lá? Não. Aconteceu várias e várias vezes. E toda vez que havia essa recaída, Israel necessitava ter a sua aliança, o quê? Restaurada. Toda vez que Israel tinha uma recaída, Israel tinha a necessidade de ter a sua aliança restaurada. E é por isso que Deus atuava anualmente na Páscoa e também no dia da expiação. Essas duas festas eram renovação da aliança de Deus. A Páscoa e a expiação era a renovação da aliança de Deus para um povo que tinha tido uma recaída. Nós necessitamos de reavivamento. Você que está sentado aí no sofá ou na cadeira, deitado na cama aí na sua casa ou no seu carro, você precisa de reavivamento de tempo em tempo. Você e eu precisamos de reavivamento, irmãos. O nosso povo adventista necessita desesperadamente de reavivamento, especialmente quando o povo está diante do juízo, precisa de reavivamento. Repito, precisamos de reavivamento. Estamos com os olhos vendados. Qual foi no Antigo Testamento o juízo mais severo que Deus colocou sobre o seu povo? Primeiro, ele deu as 10 tribos do Reino do Norte, e cerca de 100 e poucos anos depois para as 2 tribos
restantes em Jerusalém. Qual foi? Esse duplo juízo de condenação. Quanto tempo durou? E aqui está o centro da história do Antigo Testamento. Se você que está em casa, se nós que estamos aqui na igreja, se nós não compreendermos essa parte central, nós não iremos entender o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança como um todo. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Assim, quais foram os juízos divinos que eu falei aqui? Então, eu vou contar para você que talvez não saiba, né? Acho que aqui na igreja a maioria sabe. Está em cada um dos exílios do Antigo Testamento. 10 tribos levadas para a Síria, anos 722 e 721. A Síria esparrama as 10 tribos nos outros países que eles tinham conquistado. De lá, pega aquele povo daqueles reinos, traz para a região e nasce ali os samaritanos. Bem, talvez alguém diga, né? Então agora as 2 tribos restantes aprenderam a lição, vendo o que aconteceu, a punição de Deus, permitindo a Assíria levar e esparramá-los pelo mundo. Não aprenderam, irmãos. Não aprenderam. No ano 605, Judá, Benjamim e de quebra os levitas foram levados cativos para a Babilônia. E Deus usou Nabucodonosor para castigar em sua melhor natureza ao seu próprio povo. Mas dessa vez Deus disse quanto tempo eles permaneceriam no cativeiro babilônico. Quantos anos? 70, isso mesmo, irmão. Todos nós já estudamos isso várias vezes, né? Talvez você em casa não saiba, 70 anos. Jeremias 25, Jeremias 29, Deus disse que o cativeiro duraria 70 anos. Isso envolve aí quase 2 gerações. E que os pais dos desobedientes, ou os pais desobedientes, né, diriam aos seus filhos nessa ocasião: nós estamos muito entristecidos porque estamos em Babilônia, filhos. Teremos que permanecer aqui durante muito tempo, mas quem sabe, filho, você vai retornar. E os nossos netos, os seus filhos, com certeza, retornarão para Jerusalém. Mas Jeremias 29 declara, não como o pai está falando para o filho e para o neto. Jeremias 29 declara: vocês precisam buscar ao Senhor de todo o coração para que isso aconteça, porque Deus disse: eu quero um novo povo em uma nova aliança quando retornar a Jerusalém. Vocês estão vendo para onde o estudo está levando dentro dessa profecia de Jeremias, dentro dessa profecia de Jeremias 31 a 34. Então nós encontramos a promessa contida aqui em Jeremias, e esta é a única passagem que menciona explicitamente a expressão nova aliança. Está aqui: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aqui vem a pergunta: qual é o significado da nova aliança e quando começaria a nova aliança? Qual é o conteúdo da nova aliança? Qual é a diferença da nova aliança? Qual é a semelhança entre elas? Uau, quantas perguntas! Um monte! E precisamos obter resposta a todas elas, porque senão nós vamos ficar caduca aqui na igreja, ainda quebrando cabeça sobre esse tema. Você aí em casa também. Nós precisamos voltar à Bíblia, estudar a Bíblia. Nós temos que abandonar muitas construções ou destruir algumas construções e permitir que a Bíblia nos revele, não se basear em textos isolados. Temos que caminhar com Deus através da história, temos que pisar nas pegadas de Deus, temos que perceber a continuidade do plano divino da redenção, temos que pensar em salvação em termos de história. Vocês vejam aqui em Jeremias 31, né? Eu fiz uma introdução histórica para vocês. Como quem foi Jeremias, como ele viveu, onde ele estava, onde Israel estava nesse momento que ele escreveu. Quando nós juntamos tudo isso, nós podemos penetrar nas emoções e nas necessidades. Não podemos sair fora do contexto histórico, porque eles estavam no cativeiro babilônico. Anotou aí?
Contexto histórico, eles estavam no cativeiro babilônico. O povo está sedento de receber essas informações adicionais. E muitos falam da nova aliança, a aliança da graça, que na aliança da graça, a nova aliança, não precisa mais guardar os mandamentos de Deus. Bate muito a respeito do sábado, que não precisa mais guardar o sábado, porque está vivendo sobre a graça, não mais sobre a lei. Contexto histórico, irmãos, eles estavam em Babilônia. Jeremias declarou a Israel: o Senhor diz, Israel, farei uma nova aliança e vocês voltarão. A sua antiga terra será uma nova terra, e eu vou dar-lhes um novo templo em que vocês poderão adorar. E então o Messias virá e o paraíso será restaurado. Então a nova aliança recebe uma dimensão escatológica. A nova aliança é para o Israel espiritual. Anota aí na sua casa, a nova aliança é para Israel espiritual. Jeremias 31, 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram ou anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Irmãos, esse versículo pode também levar a conclusões erradas, porque as pessoas isolam alguns textos, né? Alguns declaram: a velha aliança mosaica está no passado, agora nós temos uma nova aliança. Olha aí Jeremias falando. Ok. Agora, para tudo que você está fazendo, igreja, olha para mim. Você em casa, olha para mim. Por favor. Mas Deus, Ele promete uma nova aliança, ok? Mas Ele não promete uma nova lei. Se você tem problema como eu de esquecer, corra agora, pega uma caneta e anota aí. Deus promete ao povo que está na Babilônia, através do profeta Jeremias, ele promete uma nova aliança, mas Deus não promete uma nova lei. E eu vou repetir para você gravar: Deus promete uma nova aliança para Israel, mas ele não promete uma nova lei para Israel espiritual. Isso é importante, teologia pura. Esse é o ponto. O ponto é que, tendo a antiga aliança falhado porque Israel quebrou essa aliança, Deus, através do profeta, vai falar isso ao povo. Promete uma nova aliança, mas ele não promete uma nova lei. Então qual é o problema da velha aliança? O problema estava com a aliança? O problema estava com Deus? O problema estava com a lei? Onde é que estava o problema? O problema estava no coração humano. E ainda é o problema hoje. O problema ainda está no coração humano. A nova aliança é uma promessa de receber um novo coração que não quebrará a aliança. Anotou aí? Qual é a promessa? É que o povo redimido vai receber um novo coração que não quebre a aliança, que não será mais desobediente, mas que guardará a lei de Deus a partir do amor de Deus. Agora você pode ler o versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Novas leis? Não. E anota isso aqui: as minhas leis. Anota na sua Bíblia: as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ok? Bom, muito disso já se cumpriu, né? Com Abraão, com Davi. Deus declara: farei algo no coração humano. Salmo 32 vai mostrar isso a respeito do rei Davi. Vai mostrar a respeito de Abraão. O que ele prometeu fazer no coração? Ele disse: vou colocar amor no seu coração. Foi isso que ele falou? Foi isso que eu li aqui? Deus falou: eu vou colocar amor no seu coração. Tem muita gente pregando isso, mas é isso que Deus falou? Vou colocar amor no seu coração? Não. Ele não declara isso. Ele diz: colocarei o que em seu coração? Ele fala que vai colocar a lei no coração? Não. Ele fala: eu vou pôr no coração a minha lei. Anotou aí? Porque eu pedi para você guardar essa passagem.
Eu vou colocar nesse novo coração a minha lei. Isso é muito importante. É a lei de Deus que vai ser implantada no coração na nova aliança. Deus colocará em nossa mente, isso é, em nossa razão, em nosso coração, nossa vontade de praticar. É claro que isso implica em amor, mas é amor inteligente, é amor da obediência. Então este é o ingrediente essencial da nova aliança. Agora, eu tenho uma pergunta. Laszlo Rondelli, esse texto aqui, é uma palestra de Laszlo Rondelli nos Estados Unidos, que a gente adaptou para o sermão de hoje. Eu tenho uma pergunta. Deus, Ele não fez isso com Abraão? Fez. Ele não fez isso com Davi? Fez. Qual é a diferença aqui com a aliança mosaica? Será que a aliança mosaica não possuía isso? E aí está o ponto crítico, né? Abraão foi justificado pela fé somente, mas como consequência ele obedeceu aos mandamentos de Deus. A gente olha para Abraão baseado em Romanos capítulo 4. E aí a gente vai para Paulo citando Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, verso 6. Abraão creu no Senhor. Olha, mas nem conta o contexto, né, da discussão que Abraão estava tendo com Deus a respeito de não ter filho. Só que no capítulo 26, Abraão, depois do capítulo 15, ele creu no Senhor, ele recebe a graça de Deus agora, primeiro justificação, ok? Ele recebe a graça, primeiro justificação, no capítulo 26 mostra santificação. Ele passa a guardar todos os estatutos, todos os mandamentos de Deus. Gênesis 26, 5, né? No capítulo 22, só para você ter uma ideia da obediência de Abraão, no capítulo 22, ele estava disposto a sacrificar Isaque. Tamanha a obediência dele após ter recebido essa graça. E Davi e Moisés, todos esses personagens já possuíam isso. Então, bendito, qual é a diferença? Olha para mim. A diferença, como eu citei aqui, bati aí, ó, Abraão, Moisés, Davi, eram pessoas isoladas que possuíam esse espírito. Anotou? Pessoas isoladas possuíam esse espírito. A diferença é que na nova aliança Deus declara: eu quero que cada indivíduo experimente essa experiência, sem exceção, do menor ao maior. Cada um deve fluir essa experiência de relacionamento com Deus. Qual é a diferença? Lá eram pessoas isoladas que recebiam, possuíam esse espírito. E agora Deus quer que todos, do menor ao maior, experimente esse relacionamento pessoal com Ele. Amor e obediência, irmãos. Este é um novo elemento a partir de agora. Amor e obediência, porque cada israelita pertence ao Israel espiritual. Cada um iria fluir a experiência do perdão de pecados. Que tipo de tempo é esse que eu estou pregando aqui? Este é o tempo quando o Espírito será derramado. Não se esqueça de Joel capítulo 2, 28 e 29. E depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Anotou essa primeira passagem já forte? Vou repetir. Depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Também é promessa de uma nova aliança, irmãos. Mas aí não é a lei que está no centro, mas o Espírito Santo, ou o Espírito de Yahvé, que toma preeminência. Portanto, na nova aliança, nós temos a lei de Deus em nosso coração e o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Perguntamos, poderemos nós voltarmos e decidirmos qual deles nós preferimos? Podemos declarar, os adventistas têm a lei, os pentecostais têm o Espírito Santo? É justo, é correto? Não! Vamos para a Bíblia, vamos ler um contemporâneo de Jeremias. Viveram ali na mesma época. Podemos dizer que eles eram amigos. Jeremias viveu em Jerusalém, Ezequiel era um cativo lá em Babilônia. Ezequiel falou ao mesmo povo a quem falou Jeremias.
Ezequiel falou ao mesmo povo a quem falou Jeremias. Todos estavam sofrendo a condenação dos filhos de Deus, cativos ali em Babilônia. Ezequiel 36, 26. Se você está estudando Nova Aliança, meu irmão, se tem uma dúvida, grave na memória esse texto. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo, anotou aí? Porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e observais. Agora, eu quero que você junte isso. Como é que podemos juntar a mensagem de Jeremias e Ezequiel? Queridos, agora nós chegamos a um nível mais elevado de teologia. Eu estava passando essa aula no programa sexta-feira à noite. Eu falei: Senhor, como eu gostaria que tivesse 1000 pastores assistindo, compartilhando teologia pura, de alto nível. Agora vamos olhar com os ambos olhos, vamos unir Jeremias e Ezequiel para termos uma visão do cumprimento da nova aliança. Respira. Jeremias, minhas leis do coração, anota aí. Jeremias fala da nova aliança, minha lei no coração. Ezequiel fala da nova aliança, meu espírito no coração. Anotou aí? Jeremias, minhas leis no coração. Ezequiel, meu espírito no coração. E eu pergunto a vocês, o que é que Jeremias disse que Deus ia pôr no coração? Que Deus prometeu através de Jeremias? As minhas leis do coração. E o que é que Ezequiel declara em Ezequiel 36, verso 27? O meu espírito no coração. Assim, meus irmãos, nós temos a lei de Deus, bem como o Espírito de Deus, dentro do coração. Isso é revolucionário. Teologia ativa. A solução é esta, porque um não substitui o outro. Tanto a lei como o Espírito vivem em perfeita harmonia, coexistem no coração. E esta é uma solução explosiva para o nosso coração, porque o Espírito Santo é o poder motivador para produzir amor à obediência. Anota aí, o Espírito Santo é a solução explosiva para o nosso coração, porque o Espírito é o poder motivador para produzir amor à obediência. E nisso nós encontramos uma harmonia adequada entre a lei de Deus e o Espírito de Deus. Portanto, quanto mais tivermos do Espírito Santo, tanto mais nós nos submeteremos e obedeceremos à lei de Deus. Porque o Espírito Santo não substitui a lei de Deus, como tem alguns grupos de adventistas e muitos irmãos protestantes históricos pregando. E eu repito, leia, junte os dois textos, a lei de Deus no coração, o Espírito Santo no coração, e o Espírito é o poder motivador para amarmos a obedecer à lei de Deus. O Espírito Santo não substitui a lei de Deus. Aliás, há um texto em Efésios capítulo 6, verso 17, dizendo que a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Assim nós encontramos que a palavra de Deus, ela é um instrumento do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo produziu a Bíblia. O Espírito Santo não é contra a Bíblia, mas o Espírito Santo produziu a Bíblia. Olha para mim você aqui, você que tem problema talvez com a Trindade. Até que eu consigo entender quando alguém tem problema com a Trindade e fala dessa dicotomia, ou dessa divergência, ou desse contraste entre as alianças. Mas você que prega a Trindade, que Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo é uno, é a mesma essência. Tem pessoas que acham que Jesus é um meninão rebelde, do bonezinho para trás, que tudo que o Pai fala no Antigo Testamento, ele fala o contrário no Novo Testamento. É único. Se eu estou falando que o Espírito Santo produziu a palavra, e a palavra é a espada do Espírito Santo, é a espada de Jesus, é a espada de Deus. O Espírito não é contra a Bíblia, o Espírito Santo produziu, mas eu poderia falar, foi Jesus que produziu, foi Deus que produziu, porque é a mesma coisa. Ele produz uma melhor compreensão da palavra de Deus.
E ele nos estimula a submetermos e a desfrutar a obediência no coração. O mesmo Espírito que escreveu a Bíblia no coração. Isso podemos compreender melhor, né? Quando você lê o Salmo capítulo 1, Salmo 19 e o Salmo 119. Ó, quanto amo a tua lei em todo o tempo. Ó, quanto amo a tua lei em todo o tempo. O legítimo israelita espiritual. Irmãos, todos os salmos foram escritos por israelitas espirituais, que já tinham espírito dentro do coração. Às vezes a gente generaliza, né, falando de todos os judeus, hebreus. Não, tinha muita gente lá. Lembra dos... quantos mil que não dobraram o joelho? 7 mil. Lembram disso? Eles tinham renascido e eles testificaram de seu amor para com a lei de Deus, especialmente o Salmo 119. Para concluir, irmãos, eu já preguei aqui sobre o Salmo 32, rei Davi, quando nós convocamos personagens que viveram na antiga aliança e perguntamos para Abraão, perguntamos para Moisés e perguntamos para Davi: como é que vocês foram salvos? Foi pela graça ou pelas obras? Todos responderam que encontraram a salvação através da graça, porque quem tomou a iniciativa foi Jesus, e o único meio de salvação é Jesus. Em todos os tempos é e continua sendo. Só que eu vou abrir a minha Bíblia em Salmos, aliás, essa é a Bíblia da Vilma. Olha só que coisa interessante o que eu preguei aqui. O verso 8, versículo 8, Salmo 32, versículo 8. Está escrito aí assim. Você que está em casa não me leva a mal, eu só vou ler. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha o verso 9. Não sejais como cavalo ou mula sem entendimento. Pesado? Depois de falar tanto sobre o perdão aqui no Salmo 32, que começa: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Bom, o jeito de escrever Salmo é aquástico, né? Na verdade, a introdução aqui está no capítulo 5, quando ele fala: confessei-te o meu pecado e minhas iniquidades não mais ocultei. Bom, claro, depois que Natan foi lá conversar com ele, né? Ele mostra primeiro o resultado dele ter confessado o pecado, de ter matado um homem e ter ficado com a mulher dele, né? Vocês conhecem muito bem a história. Mas aqui o autor chama atenção para 2 versos. Depois dessa leitura, falando sobre perdão, graça, de confessar pecado, ele fala: instruir-te-ei e te ensinarei. Agora ele está renovado, ele tem um coração novo, ele está agradecendo a Deus. Deus fala: vem cá, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, viu, Davi? E sob as minhas vistas, viu, Davi, te darei conselho, viu, Davi? Davi, não seja como cavalo ou mula sem entendimento. Nós se vimos no Salmo 32, né? Talvez nós não tenhamos a mesma oportunidade de pecar como Davi, mas a gente se vê no Salmo 32. Depois de falar tanto sobre o perdão e justificação, irmãos, talvez eu poderia terminar o sermão com 32, verso 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres canto de livramento. Podia terminar aqui. Podia falar: agora vocês podem ir para casa, vocês podem ligar aí a TV, podem desligar aí o telefone. Mas o Espírito Santo diz: não, ainda não. Vocês ouviram até agora falar de justificação. Agora vocês têm que ouvir falar de vida santificada. Vocês ouviram falar de justificação. Davi foi justificado pela graça depois de ter se arrependido e confessado os seus pecados. Mas agora vocês ouvirão sobre uma vida santificada. Ele trata agora de uma nova obediência. Agora fala da obediência à lei, de obediência à vontade de Deus. E o salmista não quis usar a palavra lei, né? Ele não usou a palavra lei. Ele começa a falar sobre conselho. E este conselho divino para ele era o quê? Era o resultado, era o fruto do Espírito. Ele queria ser ensinado, irmãos. Agora ele queria receber mais ensinamento. Ele recebeu um espírito passivo de ser ensinado. Ele queria aprender, conhecer e saber mais sobre a vontade e do caráter de Deus. E Deus disse: muito bem,
Eu lhe ensino. Só que, vou te dar um conselho, não seja como o cavalo que precisa ser forçado a obedecer. Não seja como um cavalo ou como uma mula que precisa ser forçado a obedecer. Olha o mundo aí fora. Vocês sabem como eles fazem com os cavalos, né, com as mulas, sofrimento que eles passam para aprender a obedecer. E Deus diz, você não deve ser como o cavalo. Você deveria praticar obediência inteligente. Você deveria praticar obediência voluntária. Isaías capítulo 1, verso 18, último texto. Lá Deus disse, né? Vinde, vamos conversar. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E é geralmente isso que a gente prega, né? E aí eu posso encerrar assim porque é bonito. E o Espírito vem e fala, não, ainda não. Vai no verso 19. E lá no verso 19 está, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Exatamente como o Salmo 32. Justificação em primeiro lugar, seguida pela santificação. Agora vem cá, eu nem vou abrir a Bíblia, tá? Mas lá no Novo Testamento, se você não passar pelo processo de santificação, não entra no reino dos céus. Isso é sério. Não entra no reino dos céus. Qual é a conexão? Um novo coração, irmãos, para um relacionamento orgânico. Você não pode ter um sem o outro. Assim como os dedos parecem, né, a partir da mão, a santificação flui a partir da justificação. E este é o ensino do Antigo Testamento. Este é o ensino da antiga aliança. Primeiro, justificação, ok? Depois, santificação. Justificação é a raiz. Se você chegar para uma árvore e falar, árvore, eu quero mais frutos, frutos mais bonitos. E a árvore fala, bom, para eu produzir frutos mais bonitos, mais saudáveis, mais frutos em quantidade, você precisa adubar e cuidar da raiz. Cuida da raiz e você terá bons frutos. Justificação é a raiz. Muitos de nós pregadores, nós vemos para a igreja e começamos a cobrar santificação. Cobramos santificação da igreja. Você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Vamos primeiro, justificação. Tá? Sempre é Deus que toma a iniciativa. Se você sente vontade de orar, se você está sentindo vontade de ir para a igreja, se você está começando a ter dúvidas a respeito de conhecer a Deus, querer saber mais, e você acha que é você que está tomando a iniciativa, não. Você está dando resposta ao Espírito Santo de Deus. Ele está tocando no seu coração. E se você não resistir ao Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer isso que está prometido aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele vai entrar no seu coração e você vai amar a obedecer a Deus. Justificação. E agora o resultado é santificação. E lá no futuro, glorificação. Amém? Irmãos, se vocês esquecerem tudo que eu preguei aqui, lembre-se, a promessa da nova aliança é que Deus realmente nos daria uma nova aliança e que nessa nova aliança não tem uma nova lei, é a mesma. Mesmo decálogo, os 10 mandamentos, ok? E que Ele escreveria esses 10 mandamentos no coração do israelita espiritual, você e eu. Mas como Ele sabe que nós não temos força suficiente, Ele fala em Ezequiel, eu vou colocar junto aí, o meu espírito estará, e através do meu espírito você vai aprender a amar essa lei. Amém? Espero que vocês, a partir de hoje, tenham uma melhor compreensão sobre nova aliança, e sobre a antiga aliança. Acompanhe os estudos adventistas, nós temos ainda 3 semanas, você que está em casa, para tratar desse tema da nova aliança. Sábado, a semana passada, nós já estudamos muito a respeito dessa aliança da graça e mais 3 semanas nós vamos continuar estudando a respeito dessa aliança. Dê uma oportunidade a você que está em casa, ao Espírito Santo.
Se tiver alguma dúvida, venha até a igreja no sábado, 9 horas da manhã, nós estamos aqui com as portas abertas. Siga a nossa página no Facebook, Rádio WF, ou aí no YouTube, se inscreva, Falando de Cristo na Estrada. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Eu convido a igreja para ficar em pé. Nós estaremos orando agora. Eu quero colocar uma pessoa aqui, nossa amiga Joana. Ela passou uma mensagem de voz para minha esposa Vilma. A filha dela está em Porto Velho. A família quase toda, né, dela foi acometida pelo Covid. E a filha dela agora à noite foi internada e ela está como mãe desesperada, né, que Deus possa estar agindo ali. Aqueles nomes que estão naquele pergaminho, né, vamos continuar orando por eles também, que eles possam dar uma chance ao Espírito Santo, né, que está lá incomodando eles, e continue incomodando, tá bom? E vamos orar pela nossa igreja, irmão. Nós estamos retornando, né, ao sábado, para vocês que talvez não, a quarta-feira talvez você não saiba, a quarta-feira nós não vamos ter mensagem como essa, tá? Nós vamos ter uma mensagem no grupo. Nós vamos fazer aqui para ficar todo mundo à vontade, longe um do outro. Nós vamos ter esse momento de oração e uma pessoa sempre convidada vai trazer uma mensagem mais, vai continuar assim, né, no grupo, né? Não vai ter música e tal. Nós vamos fazer aquele momento de oração que para mim é um dos cultos mais importantes, tá? Oremos. Querido Deus, amado Pai, querido Espírito Santo, que bom que o Senhor nos enviou através de Laszlo Rondelli esse estudo maravilhoso para melhor compreensão a respeito dessa aliança. E agora eu sei que quando tiver dificuldade a respeito da Tua lei, da obediência, ou alguma delas eu começo a enfraquecer no amor, eu sei a quem buscar. Espírito Santo, seja bem-vindo. Ajude-me a obedecer. Obediência inteligente através do amor. Esteja presente sempre no meu coração, para que possamos ser atalaias ao pregar e luz para iluminar as mentes que estão obscurecidas, mas que sejamos também sal para levar sabor à vida das pessoas. Seja com cada irmão e irmã nessa igreja, as famílias aqui representadas, o pedido de oração feito aqui e aqueles que estão aí com cada um dos irmãos agora. Com você que está em casa, receba em nome de Jesus. Abra uma oportunidade para o Espírito Santo entrar na sua vida e na sua casa e permanecer para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, um forte abraço, pense nisso e até segunda.